Pessoal, a gente tem falado essa semana sobre andar em espírito, não é? A importância de nós termos o foco nosso, entendendo os fundamentos da vida cristã como base de uma vida que é sobrenatural. Uma vida que vive acima do humano, acima do intelecto, acima da razão. Não é que você e eu deixamos de ter a nossa intelectualidade, o nosso crescimento e compreensão. Não é que a gente deixa de ter razão, não deixamos de ser racionais, de entender as coisas. Não é que nós deixamos de ser humanos, nós temos nossas fraquezas, limitações, passamos por situações difíceis na nossa vida, no nosso dia a dia. Mas veja, a palavra de Deus nos chama, nos convoca. Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Eu não me canso de repetir estas verdades. Aliás, se há um ensinamento bíblico poderoso, é que nós devemos trazer à memória, trazer à nossa lembrança aquilo que nos dá esperança. Quando a Bíblia diz que o justo verá da fé, quando a Bíblia diz que a nossa mente é renovada, é transformada, veja, nós não estamos dizendo aqui que você e eu vamos nos esquecer do nosso passado. Quem tem este poder de esquecer o passado, de eliminar o passado da nossa vida, de não se lembrar do nosso passado, é Deus. Coloque isso aí bem definido para você. Deus não se lembra do seu passado, ao ponto de, eu sei que isso pode parecer talvez ruim para você, mas olha só, se você pedir perdão a Deus por um pecado que você cometeu, e depois o diabo ou a sua própria memória e lembrança vier e perturbar você, e você voltar lá para pedir perdão a Deus por aquele mesmo pecado que você já pediu, ele não se lembra, ele não sabe do que você está falando. A Bíblia diz que ele lança para trás das suas costas os nossos pecados e deles já não se lembra mais. Você e eu nos lembramos, temos memória do nosso passado. Mas apesar disto, nós temos a capacidade espiritual de rejeitar o poder, a influência destas lembranças na nossa mente, rejeitá-las, repudiá-las e anular o efeito e o poder que elas possam trazer e ter sobre nossas vidas com a confissão vitoriosa da palavra. Isto é maravilhoso, gente. E isto, então, disse e repito, me faz a cada dia trazer à minha memória, hoje pela manhã, quando eu me levantei, 5 e poucas, 6 horas, eu fui orar e de repente me deparei com a minha mente muito acelerada, logo de manhã. Aí o que eu fiz? Parei tudo, respirei, vim aqui para este ambiente que Deus me permitiu estar, abri as janelas e comecei a contemplar a criação de Deus, olhando aquele pico maravilhoso lá atrás, o Pico de Bituruna, e contemplar os pássaros, contemplar as frutíferas aqui embaixo, contemplar. E fui desacelerando o meu pensamento, a minha mente, confessando a palavra de Deus. E todos os pensamentos que estavam me perturbando, eu comecei a profetizar a palavra. Tem me angustiado a situação dos nossos irmãos que estão em risco de morte. E isto aflige o meu coração. Mas aí eu comecei a lembrar-me de que o Senhor tem em suas mãos a nossa vida. Que a Bíblia diz que você e eu respiramos e vivemos por causa dele, por ele e para ele. E que apesar
dos nossos sentimentos, do nosso desejo. Se Deus decidir, na sua soberania, levar-nos, acolher-nos para Ele, para estarmos com Ele no paraíso, eu preciso me submeter à vontade soberana de Deus. Então isso traz paz no meu coração. Eu quero, meus irmãos, meus amigos, todos comigo, quero desfrutar da presença deles muitos anos, mas se Deus permitir e Deus decidir que eles devem estar com Ele, eu preciso me submeter. Eu oro pela cura até o último instante das minhas forças, mas se Deus decidir que não é para a pessoa ser curada, eu preciso descansar. Dito isto, repito, eu não tenho amnésia, eu não deixo de ter memória do meu passado, mas em Cristo Jesus, pelo poder da palavra de Deus, eu posso anular os efeitos, a influência, o poder do meu passado, dos pecados que eu cometi. Eu posso anulá-los pelo poder da palavra de Deus, que diz que as setas inflamadas do maligno são anuladas, canceladas, destruídas, quando eu trago à minha memória aquilo que Deus diz a meu respeito e a respeito da minha vida e da minha história. Então, eu gosto sempre de lembrar-me que eu fui escolhido por Deus antes que o mundo existisse, antes da fundação da terra, antes da fundação do mundo, do universo. Deus, na sua soberania, Deus, na sua onisciência, onipotência, onipresença, Deus sendo Deus, Ele me escolheu, Ele te escolheu. Por isso que quando você e eu decidimos andar em espírito, meu irmão, aí é que é a diferença, aí é que é o ponto, talvez, que as pessoas se perdem. Muitos estão vivendo na luta da carne, da natureza carnal, e o Espírito Santo que tenta convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo. E diz-se Jesus do pecado por causa da incredulidade. Uma vez que você foi convencido pelo Espírito Santo, liberto pelo poder da palavra de Deus, e conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Uma vez que você é livre do pecado, libertado do pecado, já não é mais escravo do pecado, você agora é escravo de Jesus, escravo da justiça, você é escravo, servo da santidade, você vive para Ele, para a glória dEle. Veja bem, a partir deste momento, o Espírito Santo não luta mais, não entra mais em conflito com a natureza carnal e com o pecado, porque a natureza carnal, o pecado, o seu velho homem já foi arrancado, destruído, aniquilado, não habita mais em você. Aí a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 9, que o Espírito de Deus habita em vós. Meu irmão e minha irmã, traga isto para você nesta manhã. Você é uma pessoa guiada pelo Espírito Santo. Jesus falou: olha, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Espírito da verdade. Gente, quando a Bíblia fala assim, não mintais uns aos outros, falai a verdade uns com os outros, seja o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Quando a Bíblia diz isto, o que a Bíblia está nos ensinando? Que pelo Espírito da verdade, o Espírito Santo, o Espírito que habita em nós, veja bem, você e eu não somos mais escravos do pecado, nós somos agora servos da justiça, nós agora somos servos de Jesus, irmãos de Jesus, amigos de Deus, filhos de Deus. Nós agora temos uma identidade nova, a identidade de Jesus. Então, ao andarmos nesta nova identidade, ao vivermos nesta nova dimensão, nós estamos agora com a oportunidade sendo habitados pelo Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa, você ser guiado por Ele. Então veja, você habita na sua casa,
Você não visita a sua casa. Você mantém a sua casa em ordem. Você conhece todos os cômodos, todas as áreas da sua casa. Você conhece as prateleiras, você conhece o que está guardado. Você conhece a sua casa porque você habita nela, não é verdade? Você pode, inclusive, numa noite que acabar a energia elétrica, você pode andar pela sua casa, dentro do conhecimento que você tem, da vivência que você tem, dos caminhos que você já faz, e você anda dentro da sua casa porque você conhece intimamente a sua casa. Assim tem que ser a habitação do Espírito em nós. O Espírito tem que conhecer todas as áreas, todos os cômodos, todas as prateleiras, todos os armários. O Espírito Santo tem que conhecer todos os lugares da nossa existência e do nosso ser. Espírito, alma e corpo. Por isso que quem anda no Espírito não é somente espiritual no sentido de ser uma pessoa espiritual. Ele é uma pessoa espiritual, mas ele é uma pessoa que a sua alma, seus sentimentos, suas emoções, sua mente agora é controlada, dirigida, guiada pelo Espírito Santo com base, tendo seu fundamento, seu alicerce, seu estribo na palavra de Deus. Então, nós temos sentimentos? Temos emoções? Temos. Que estes sejam os mesmos que houve em Cristo Jesus. Está lá na Bíblia, em Filipenses capítulo 2. Nós temos a nossa mente, temos lembrança do passado, temos lembrança dos nossos pecados? Sim, mas estes não têm poder de nos influenciar, de nos maltratar, de nos oprimir, de nos escravizar, de nos prender, de nos impedir de viver uma vida bendita, triunfante, maravilhosa, porque apesar das lembranças do passado, nós podemos agora, olha o que a Bíblia diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Já está dando todo o caminho da sua e da minha vida. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados, olha a expressão agora, gente, pela renovação da vossa mente. Meu irmão, minha irmã, aí a pessoa vai dizer para mim que Deus não trabalha com psicologia. Como não? Deus, a palavra dele é inundada de psicologia, de psique. A Bíblia inunda. Olha, vou trazer à memória, vou chamar à memória, a lembrança, aquilo que me dá esperança. Isto é alma, isto é psique, isto é mente, meu irmão. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo e todo o vosso espírito, alma e corpo. Alma, isso é psique, gente. Deus cuida da nossa alma, Deus cuida dos nossos sentimentos, Deus cuida das nossas emoções. Deus, olha o que a Bíblia diz, que Ele transforma você e a mim pela renovação da nossa mente. E o renovar da mente, trazendo a palavra de Deus, porque olha, o diabo diz para você, talvez não o capetão pegando fogo, chifrudo, rabo pontiagudo, com tridente na mão, não, o diabo não aparece assim, irmãos. Pode até ser que ele queira te dar um susto, né? E aparecer assim, mas só que você vai assustar, vai olhar que é o diabo e vai falar: o Senhor te repreenda, eu te resisto em nome de Jesus. O que ele vai fazer? Vai fugir. Se vai aparecer de rabo, vai colocar o rabo entre as pernas e vai fugir. Por que ele vai fugir? Porque a Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, o diabo não vai se apresentar a você e a mim de forma explícita. Como é que ele vem nos perturbar? Normalmente, trazendo à memória, à mente, ao psique, lembranças dos pecados que nós cometemos, e aí isto nos traz o que? Todo tipo de opressão, de coação, de repressão, ele vai trazendo e leva-nos à depressão. Aí você e eu precisamos agora ter a nossa mente renovada. Como é que você tem a mente renovada?
Você vai usar a palavra de Deus. Habita em vós o Espírito Santo de Deus. E habite em vós, olha a expressão, gente, ricamente a palavra de Cristo. Meu Deus, se eu não tiver, se eu não viver, se eu não me fortalecer, se eu não me encher da palavra de Deus nesses dias de tanta pressão, de tanto caos, eu falei ontem com você, estou falando todos os dias, se nós não vigiarmos, nós vamos entrar em depressão. Se nós não vigiarmos, nós vamos entrar em angústia profunda e vamos desenvolver inclusive pânico. Por quê? Porque as notícias são terríveis e não são inventadas. Gente ao nosso lado está entubada, gente ao nosso lado está morrendo. São 300 mil famílias, mais de 300 mil famílias afetadas na nossa nação. Então isto é real. Agora veja bem, nós não vamos negar a realidade porque nós somos inteligentes. Eu disse aqui, nós não perdemos a razão, mas nós vamos nos posicionar segundo a Bíblia diz. O que a Bíblia diz, meu irmão? Não temerei mal algum. Não vou trazer à minha memória o medo, porque Deus não me deu espírito de medo, mas espírito que clama, Abba, Pai. Eu não vou permitir, em meio à angústia, à ansiedade e à pressão da realidade, eu não estou em momento algum aqui minimizando a realidade. Ao contrário, eu estou destacando que diante desta realidade, diante deste caos que nós estamos vivendo, você e eu precisamos intensificar a nossa confissão vitoriosa da palavra, dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu não vou temer no tempo da angústia, porque tu és o Deus que me socorre no tempo da angústia. Tu és a minha força, tu és a minha fortaleza, tu és o meu refúgio. Agora nós vamos começar, irmãos, a confessar a palavra e a trazer à nossa memória: o meu Deus me escolheu, minha vida é dele, minha vida pertence a ele, o maligno não pode me tocar, ninguém pode destruir a minha vida, ninguém pode interferir na história, no propósito, no plano que Deus tem para mim, porque nenhuma das suas palavras, preste atenção, nenhuma das palavras que Deus determinou para você, para mim, para nós, falhará ou faltará. Todas elas se cumprirão, porque Deus é fiel. Fiel é aquele que prometeu, o qual também o fará, diz a Bíblia. Então, isso tudo, você e eu precisamos, todos os dias, em todo o tempo, durante o dia, renovar, profetizar. É fundamental, isso é fundamento para a sua e para a minha vida e para a nossa história. Não se perca. Andar em espírito, meu irmão, não é andar pela rua fora falando língua estranha, não é andar pela rua fora vendo demônio para tudo quanto é lado, olha para as pessoas, olha um demônio, tá bom, se você tem esse tipo de dom, né, eu espero que você use para libertar as pessoas, né, porque tem gente que fica vendo, eu estou vendo um demônio na vida que é cara, e aí? O demônio vai destruir, e aí? Vai destruir, meu irmão, se Deus te deu uma visão, uma revelação, que tem um demônio para destruir a vida do seu irmão, por que você não está agindo? Então vai lá, se é dom que Deus te deu. Agora, andar em espírito é saber que Ele habita dentro de nós, que Ele renova a nossa mente, que Ele traz à nossa mente verdades que você e eu, infelizmente, por vezes perdemos, não por causa que nós fomos abandonados por Deus. Deus nunca nos abandonou, Deus nunca nos rejeitou. Nós é que, infelizmente, nos desviamos da verdade. Quem não experimenta realmente a verdade, porque tem gente, viu, querido, que é crente, gosta da verdade, gosta de Jesus. Tiago fala isso: se algum dentre vós se tem desviado da verdade. Tem
gente que se desvia da verdade, estava ouvindo a Bíblia, estava na igreja, estava na comunidade, estava lá feliz da vida e tal, mas chegou um dia que falou, eu vou ali viver esses meus instintos aqui e tal, e vai no pecado. Essa gente tem que nascer de novo, não é? Não tem uma experiência com Deus verdadeira, porque quem tem uma experiência com Deus de verdade é habitado pelo Espírito Santo, e eu penso que você não vai expulsar o Espírito Santo da habitação dele, né? Porque este seu corpo, este meu corpo, a nossa vida foi comprada e paga com o sangue de Jesus, né? Deus, aliás, deixa eu dar uma notícia para você, Deus não faz parte, o Espírito Santo não faz parte de nenhum movimento que venha a invadir propriedade privada, viu? O Espírito Santo, ele só habita naqueles que permitem que ele entre. Jesus falou assim, olha, eis que estou à porta e bato, aquele que abrir, tem que abrir, eu vou entrar, aí eu vou entrar e vou cear com ele, aí eu estarei com ele. Então, lembre-se disso, que o Espírito Santo não invade. Nossa, o Espírito Santo veio e eu estava aqui dizendo para ele, não entra não, você não vai entrar em mim, você não habita. Mas o Espírito Santo forçou e entrou. Aí tem um monte de crente que fica maravilhado com isso. Você é um rebelde, rapaz. Você imagina bem, o Espírito Santo está querendo entrar, você disse que não, e agora vem dizer para mim que o Espírito Santo invadiu sua vida. Eu não vejo base bíblica para isso. Eu não. Estou fora. O Espírito Santo, ele habita porque você e eu abrimos a nossa vida para ele entrar e declaramos para ele assim, esta casa é tua, esta casa é habitação tua, aqui dentro quem vem morar, quem vai conhecer todos os cantos, todas as áreas, quem vai conhecer todas as mazelas das minhas emoções, dos meus pensamentos, dos meus medos, temores, a minha mágoa, amargura, rancor, ódio, tudo que está de ruim aqui dentro, quem vai conhecer é o Espírito Santo. E quando ele conhece, lembre-se disso, meu irmão e minha irmã, quando ele conhece para habitar, ele limpa. Deus não vai habitar num lugar sujo, hein? Esquece isso. Lá no fundo, tem aquele pecado lá que eu não consigo, aquilo é uma luta. Se você está lutando contra o pecado, meu irmão, é porque você ainda não experimentou a libertação do pecado por meio de Cristo e esse crucificado. Quando você experimenta a libertação por meio de Cristo e esse crucificado, você não luta mais contra o pecado que habitava no passado dentro de você. Você luta agora sim contra Satanás, você luta agora contra o pecado que tão de perto nos rodeia, mas não que habita, porque quem habita mora, e quem mora dentro de nós é o Espírito Santo, e o Espírito Santo não mora com pecado. Gente, pelo amor de Deus, imagina isso agora, está o Espírito Santo habitando dentro da gente, está lá o pecado também habitando, está os dois brigando lá dentro. Que é isso, pelo amor de Deus? Não existe isso. O Espírito Santo habita, e à medida que ele habita, ele limpa dos maus hábitos do velho homem, ele faz nos despojar dos maus hábitos. Pecado não tem mais domínio sobre vós, porque você não está debaixo da lei, você está debaixo da graça. As suas limitações, fraquezas, a sua humanidade, o Espírito Santo agora vai fortalecer com a graça de Deus, com o poder dele. Então, entrega sim tua vida ao Senhor Jesus. Confia nele. Saiba que ele vai transformar todo o seu ser, todo o seu interior, te limpar, limpos pela palavra. E agora você será santificado, guiado, direcionado, levado a viver uma vida onde você vai trazer à sua memória os princípios, as promessas, as verdades de Deus, habitando ricamente dentro de você a palavra de Cristo, e por esta palavra fluindo, transbordando dentro de você, pelo poder do Espírito Santo, você vai andar em espírito, e andar em espírito é andar em obediência à palavra de Deus, é você então viver e experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do nosso Pai. Se você deseja andar em espírito, lembre-se, o Espírito Santo habita em você
e te guia a toda a verdade, porque Ele é o Espírito da verdade. Ele é aquele que em todo tempo, todos os dias, em todas as horas, habitando dentro de nós, faz com que você e eu experimentemos a cada dia, em cada situação, em cada circunstância, na nossa mente, no Espírito está o Espírito Santo de Deus, meu irmão. Na nossa mente, psique, precisa estar inundada a palavra de Deus, transbordando a palavra de Deus. Diante dos fatos, já diz o ditado popular que contra fatos não há argumentos. Então, diante da realidade, escute isso, você não vai negar, porque nós somos pessoas inteligentes. Porém, diz a Bíblia que você e eu somos filhos de Abraão, que foi justificado pela fé. Portanto, filhos da fé. Se fôssemos filhos de Moisés, seríamos filhos da lei. Mas nós somos filhos de Abraão, tá? Guarda isso aí para você, que é muito importante. Então, como filhos da fé, diz a Bíblia que nós andamos e vivemos não por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos. Não negamos a realidade, mas trazemos à nossa realidade a soberania do poder da palavra de Deus. Ainda que a realidade me mostre algo e eu esteja vivendo isto, eu vou trazer para minha mente o poder da palavra de Deus e vou liberar em fé, profetizando sobre a realidade, profetizando sobre o fato, a palavra de Deus. Nunca se esqueça, nós não negamos a realidade, nós transformamos a realidade pelo poder da palavra de Deus. Portanto, os que vivem pela fé, os que são justificados pela fé, eles são guiados pelo Espírito Santo. Andar em Espírito é andar guiado na verdade que nos liberta, na verdade que nos santifica. Portanto, vamos assumir a nossa posição, assumir, a nossa identidade. Somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, não mais escravos do pecado, agora vivemos para Ele e para a glória dEle. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça sobre você neste dia a glória dEle, que você seja uma bênção neste dia, que a alegria do Espírito Santo flua do seu interior, além das nossas emoções, e que a palavra de Deus mude a nossa realidade para aquilo que Deus tem como plano e como propósito com as nossas vidas, porque independente daquilo que nós estamos vivendo, passando, independente do que nós estamos nesses dias enfrentando, Deus sempre tem o melhor para nós, porque como eu disse, eu repito, todas as coisas, sejam elas boas ou más, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.